Abram comigo no livro de Jó, nossa saga no livro de Jó. Jó capítulo 22 hoje, passamos da metade do livro, olha aí, chegamos na metade do caminho já, vamos para a metade final. Jó capítulo 22, lembrando para você que Jó é um livro que está falando da história de um homem justo. O próprio Deus disse que ele era justo. Então, o livro de Jó está tratando a vida de um homem justo que vai enfrentar inimagináveis provações, mas vai manter a sua fé inabalável. A gente sabe disso porque você conhece a história do livro. Jó não sabia o final de Jó. Jó não sabia nem o começo de Jó. E você pode ir acompanhando, sabendo que Jó não conhecia tudo aquilo, mas estava vivendo aquele momento. E esse livro está mostrando que Deus ele é soberano sobre todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus é soberano sobre tudo. Por mais que toda aquela desgraça tenha acontecido com a vida de Jó, que ele tenha perdido bens, família, saúde, Deus estava no controle de tudo. E no final, tudo aquilo, aqueles amigos, todos os ataques, tudo aquilo ia fazer com que Jó se aproximasse mais de Deus. Afinal, o próprio Deus disse que ele era homem íntegro, justo, reto, temente a Deus e que desviava do mal. Mas ainda assim ele termina o livro dizendo: eu te conheci apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E assim começa a história de Jó. A gente vai para o capítulo 22, o que é que aconteceu até aqui no livro de Jó? Os capítulos iniciais, Jó perde tudo. Os 2 primeiros capítulos ele perde seus bens, sua família, sua saúde, mantém a sua fé inabalável. Seus amigos chegam lá para consolá-lo. Nós somos apresentados a Elifaz, Bildade, Zofar. No primeiro round de batalhas, no primeiro round de discussão, eles são mais cuidadosos com as palavras. Eles estão ali meio que: Jó, será que você não pecou, Jó? Será que não existe alguma coisa que você fez de errado, Jó? Será que não existe alguma coisa aí que você está escondendo, Jó? Eles meio que deixam subentendido que Jó tinha cometido algum pecado e que aquele sofrimento estava vindo na vida de Jó porque ele tinha cometido algum pecado. E o primeiro ciclo de debate, Jó se defende, Jó clama por um árbitro, Jó clama por um advogado. Jó, quando termina o primeiro ciclo, parece que Jó esperava que seus amigos fossem mais compreensivos, mas isso não acontece. E aí começa o segundo round de discussões. Aí no segundo round de discussões, esses 3 homens, Elifaz, Bildade e Zofar, eles agora são mais enfáticos. Jó, você pecou, Jó. Eu não estou perguntando se você acha que fez alguma coisa errada, Jó. Eu estou afirmando, você é um ímpio, Jó. Você pecou, Jó. E você tem que se converter, você tem que se arrepender, Jó. E aí, mais uma vez, Jó vai se defender. Jó se defende de Elifaz. Elifaz era o mais experiente, era o mais velho, era o mais sábio. De uma região temanita, né, de uma região de pessoas sábias. Se defende de Elifaz. Ele se defende de Bildade, que era o mais teólogo de todos. Tem palavras mais difíceis. E é duro. Ele se defende de Zofar, que era o mais jovem, era o mais impetuoso. Era aquele que perdia a cabeça, o temperamento, perdia fácil a paciência. Ele se defende dos 3, mais uma vez. E aí termina a nossa última mensagem, capítulo 21, é exatamente o final do segundo ciclo de discussões. Aí agora vai começar o terceiro e último ciclo de discussões. Se no primeiro eles estavam meio que deixando subentendido que Jó era um ímpio, se no segundo ciclo eles afirmaram categoricamente que Jó era um ímpio, agora no terceiro ciclo eles vão tentar provar na força que Jó é um ímpio. Eles vão levantar literalmente falsas acusações contra Jó. Assim como levantaram falsas acusações contra o nosso Senhor. Agora eles vão falar abertamente: Jó, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Há acusações absolutamente falsas. A gente vai ver por que essas acusações eram falsas. O tom vai aumentando, parece que agora eles estão extremamente chateados, perderam a paciência. O próprio Elifaz, que era o mais sábio, aquele que começa com o discurso mais polido, agora parece que ele perdeu completamente as estribeiras. Jó finalizou a sua defesa mostrando que as palavras dos seus amigos, nós vimos isso no domingo passado, eram palavras vazias, vãs, vaidades, e não ajudaram em absolutamente nada até aqui.
E agora vamos começar o terceiro round. Você já deve ter assistido filme de Hollywood, onde tem táticas de interrogatório. Você vai interrogar uma pessoa, aí tem as táticas de interrogatório. Você coloca a pessoa lá que você quer interrogar, quer tirar alguma informação dela, aí tem várias táticas. Uma das táticas, por exemplo, é o policial bom e o policial mau. Vocês já viram isso em filme? Vem um policial mau, aí o policial mau vai lá, uma técnica em que um dos policiais age de forma agressiva, ameaçadora. Aí depois vem outro agindo de maneira racional, tranquila, né? O policial bom e o policial mau, tentando ali criar uma pressão psicológica naquele que está sendo interrogado. A ideia é fazer com que o acusado se identifique com o policial bom, para que ele possa ser mais compreensivo, para que ele possa ser mais disposto a ajudar. Quem já viu isso, né, em filmes policiais? O policial bom e o policial mau. O policial mau vai lá, bota pressão, e depois vem um policial bom. Olha, era bom você cooperar, porque ele está muito bravo e não sei o quê, faz todo aquele ensaio. E outra tática, bem conhecida também pelos policiais, aparece muito em filmes, e vai ser essa tática aqui que o nosso colega Elifaz vai estar usando, é a tática do porrete e da cenoura. Não sei se já ouviram falar do porrete e da cenoura. Nessa abordagem, o interrogador começa com ameaças e uma pressão psicológica forte. É o porrete, ele vai bater vai bater muito, vai criar um medo, vai criar um pavor. Por que ele cria o medo e cria o pavor? É o porrete. Porque depois vem com a cenoura, né? Mas tem a cenoura aqui. A ideia é que eu colocar a cenoura, e a cenoura é o prêmio. Fuja do porrete e queira a cenoura. A cenoura é a recompensa. E é isso que o nosso colega Elifaz vai estar fazendo aqui no capítulo 22. Com acusações fervorosas. Elifaz vai apontar o dedo para Jó, acusar Jó de ser arrogante, sugerindo que ele merece, dando a entender como se Jó estivesse dizendo que ele merecia o favor de Deus. Elifaz vai exigir que Jó se arrependa, dizendo que isso vai trazer prosperidade e paz para ele. Finalmente, Elifaz vai tentar oferecer um escape para Jó, dizendo que a restauração só é possível se Jó buscar sinceramente agradar a Deus. E aqui está aquela dificuldade que nós vemos falando no livro de Jó. Porque muitas vezes você tem verdades sendo ditas por esses homens, Elifaz, Bildade, Zofar, eles falam verdades, só que aplicam a pessoa errada, aplicam da maneira errada. Assim como Satanás fez, usou a própria escritura para tentar Jesus. O texto estava correto, a aplicação estava errada. E aqui Elifaz vai falar algumas coisas que são verdadeiras, que inclusive devem causar temor no nosso coração. Mas ele estava aplicando da forma errada. Se eu pudesse resumir esse capítulo 22 para uma aplicação para o meu e para o seu coração, ficasse na nossa mente, isso que seria importante, ficar na nossa mente hoje, desse capítulo 22, é que o verdadeiro chamado do Evangelho é uma oferta de perdão dos nossos pecados e uma vida nova por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O verdadeiro chamado do Evangelho é a oferta de perdão dos nossos pecados e uma vida nova por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dividi esse texto aqui em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 11, onde você vai ter aí as acusações de Elifaz. Do verso 1 até o verso 11, onde você vai ter o porrete. Ele vai começar a bater em Jó, vai começar a causar medo em Jó, vai querer causar pavor em Jó. Ele vai começar a acusar Jó de que, olha, Jó, você está confiando na sua justiça, você está confiando nas suas obras, você acha que merece o favor de Deus. Veja aí o verso 2 e o verso 3. Veja o que ele faz, diz. Verso 2. Pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não. O sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ele está deixando entender assim, olha, será que Deus ganha alguma coisa com você sendo justo, Jó? Será que Deus precisa que você seja justo, Jó? Para que o nome dele seja glorificado? Ele está dando a entender, ó Jó, sabe aquele sacrifício que você fazia, que acordava de madrugada para sacrificar para os seus filhos, para viver uma vida íntegra, para viver uma vida reta? Tudo aquilo, Jó, você estava fazendo porque você queria obter algum favor de Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui com relação a Jó. Aí ele traz várias acusações contra Jó. Veja do verso 4 ao verso 9. Ele vai
apertar o dedo agora na metralhadora de acusações. Veja o verso 4. Ou será que é por sua causa, se é por causa do seu temor a Deus, que ele de repente, que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade, Jó? Não é verdade que você é um homem perverso, Jó? Do pior tipo que existe? É isso que ele está dizendo. Verso 6. Porque sem motivo você exigiu penhor do seu irmão e despojou de roupas os que estavam seminus. Ele está dizendo, você roubou. Sem motivo algum você roubou. De onde é que vem essa acusação? Eu fiquei me perguntando, onde é que ele tirou isso da cabeça? Das vozes da cabeça dele, né? Só pode, porque isso não tem canto nenhum. E por que é uma acusação mentirosa? Porque Deus no começo disse, foi Deus que disse para Satanás, não foi? Viste meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Se isso fosse verdade, Satanás tinha dito, aquele ali que rouba as viúvas, aquele que rouba os pobres, aquele que não dá, que empresta e depois cobra com juros, é aquele ali que você diz que é íntegro, reto, temente a Deus. Satanás não rebate. Por quê? Porque essas acusações eram falsas, ele está inventando coisa agora. É como que aquele policial mau está batendo, confessa, e começa a dizer várias coisas para ver se uma cola, para ver se uma dá certo. Não, eu não fiz não, mas isso aí que você está dizendo eu fiz. Ele está meio que criando a pressão psicológica aqui em Jó. No verso 7 ele diz, você não deu água ao cansado, e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso, e só os privilegiados moravam nela. Aí veja o verso 9, você despedia as viúvas de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Ele está acusando Jó aqui, olha, você despedia as viúvas vazias, quebrava o braço dos órfãos, quem pedia emprestado para você, você não emprestava. Ele está começando a bater em Jó, está tentando criar a pressão psicológica em Jó. Verso 10 e 11, ele diz, por isso, você está cercado de laços, Jó. Agora os laços lhe cercam, as armadilhas lhe cercam, Jó. Para onde você for agora, você vai se dar mal, Jó. E de repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas, que impede você de enxergar. E pelas águas transbordantes que o cobrem. Ele está dizendo, Jó, você agora está imerso nas trevas, Jó. É como se estivesse no fundo do abismo. Você não tem escapatória, Jó. É o policial mau dizendo, olha, nós já sabemos tudo o que aconteceu. Sabemos que você é culpado. Sabemos que você fez isso. Confesse. Se você confessar, a sua pena vai ser reduzida. Se você confessar, a gente dá um jeito de você ter uma premiação. Se você confessar, é o policial mau, é o porrete, batendo aqui em Jó. Ele está tentando causar medo em Jó. A gente acha isso absurdo, mas às vezes a gente faz isso, né? A gente faz isso, né? Às vezes você vai falar do evangelho para alguém e a primeira coisa que você apresenta é o inferno. É ou não é? Ó, né? Por causa do medo, não, você tem que se converter, porque o inferno, você vai queimar a eternidade, onde o fogo e onde o ranger de dente, fogo e ranger de dente, o teu verme não morre, o fogo não se apaga. Muita gente, inclusive, procura ao Senhor pelo medo. É ou não é? Eu estou com medo, de repente bateu uma doença, um desemprego, alguma coisa, aí você fica assustado, estou com medo e vou procurar o Senhor. Vem na tática do porrete. É como se o porrete estivesse cantando lá, o policial mau, pressionando, e a pessoa vai pelo medo. Quando a gente age dessa forma, a gente está sendo elefazentos, né? Pressionando, colocando, você tem que ir, se você não for, sua vida não vai se ajeitar. Se você não for, vai acontecer coisa ruim com você. Se você não for, sua vida não vai acertar, tal. É a tática do porrete, do policial mau. Ele faz não estar compreendendo a graça de Deus. Ele não está compreendendo a bondade de Deus. Ele faz não estar compreendendo o agir de Deus. Mas ele continua. Ele vai falar do verso 12 até o verso 20 sobre a certeza que ele tem da culpa de Jó. Ele inventou algumas acusações. Com base no que ele inventou, ele vai dizer, eu tenho certeza que você é culpado, Jó. Certeza absoluta.
vai do verso 20, isso vai do verso 12 até o verso 20. Ele vai atacar Jó, ataca a queixa de Jó de que Deus está ausente. Ele vai dizer do verso 12 até o verso 14, olha. Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas, que altura! E você diz, o que é que Deus sabe? Será que Ele pode julgar através da densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, e Ele só passeia pela abóbada do céu. Ele está dizendo, Jó, você acha que Deus não conhece? Você acha, Jó, que Deus não sabe tudo? Você está achando que Deus está ausente? Você está achando que Deus não está próximo, Jó? É isso que você está achando? Você está agindo dessa forma? Está falando como você está falando, com essa teimosia, com esse atrevimento, com essa rebeldia, Jó? Você está falando isso porque você acha que Deus está longe, que Deus não está perto. Ele está acusando Jó de que Jó adorava um Deus panteísta, um Deus que não está próximo, mas um Deus que está longe. Ele continua do verso 15 até o verso 18, lembrando as palavras de Jó. Do verso 15 até o verso 18, ele vai lembrar as palavras de Jó no capítulo passado. Ele diz, você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Ele vai lembrar o capítulo anterior, quando Jó disse, olha, lembre, veja o que é que as pessoas das caravanas estão falando por aí. Jó vai falar sobre isso. Aí ele pergunta, você quer realmente seguir aquela rota antiga que os iníquos percorreram? Eles foram levados antes do tempo. Uma torrente arrasou os seus alicerces. Diziam a Deus, deixem-nos em paz, e perguntavam, o que é que o Todo-Poderoso pode nos fazer? Contudo, foi Deus quem encheu de bens a casa deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Vai relembrar as palavras de Jó, e vai aplicar errado as palavras de Jó. Vai aplicar dizendo, olha, o ímpio vai ser destruído, Jó. Veja o verso 19 e verso 20. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles. Aí eu pergunto para vocês, quem é que estava sendo destruído ali, naquele momento? Jó. Quem é que não estava sendo destruído? Os amigos, né? Estavam bem lá, de saúde, bem de vida. Então, o que é que eles estão dizendo? Olha, nós somos justos. E você, Jó, é um iníquo. Você é um pecador miserável, Jó. E nós somos justos. Ele vai estar dizendo para Jó, olha, Jó, nós nos alegramos com a desgraça. Ele diz, olha, o inocente zomba deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Aí, mais uma vez, a gente às vezes faz isso também, né? A gente se alegra quando alguém que a gente não gosta se dá mal, né? Bem feito. Você já disse isso? Bem, eu disse que não fosse, foi bem feito, não foi por falta de aviso. Não é assim? Você já escutou isso? Ou você já disse isso? Ele fazento. Ele faz lá dentro do coração da gente querendo sair. Diga que foi bem feito. Diga que você avisou. Diga que você disse que não era para ser assim. Acha é pouco. Ele faz lá no coração da gente, né? Às vezes, agora na campanha política, então, né? Se de repente um político que você não gosta, aí foi eleito, as coisas estão dando mal, não foi culpa minha, não é culpa minha, torcendo para dar errado. Ele faz lá no nosso coração. Ou então, de repente, você na igreja lá, aconselha aquele irmão, aí o irmão não segue o conselho, aí se dá mal, e você diz, toda a piedade do mundo, né? Toda a bondade, eu avisei que não fosse, orei com ele, está vendo, ó, não seguiu o conselho. Ele faz lá no nosso coração. Ele faz, continua, do verso 21 até o 30. Se ele meteu o porrete, se ele foi o policial mau, se ele tinha certeza da culpa de Jó, aí agora ele vai apresentar a cenoura. Ó, Jó, essa situação não está fácil. Aí agora aí entra o policial bom agora, né? Ó, esse cara tá bravo, o policial mau lá puxou o revólver, fez que ia atirar, fez que ia para cima, aí entrou o policial bom agora. Não, peraí. Sai, eu vou conversar com ele, vou apresentar a cenoura, a recompensa. Aí vem agora dos versos 21 até o verso 30. Ele vai mencionar a possibilidade de restauração de Jó se ele voltasse para Deus. Veja aí versos 21 e 22. Portanto, Jó, você está todo errado. Portanto, é uma consequência do que vem atrás, né?
Portanto, então tudo isso que eu disse é verdade, Jó. Você está mal, você despediu as viúvas de mão vazia, quebrou o braço dos órfãos, pegou emprestado, não devolveu, roubou as pessoas, você fez tudo isso, Jó. Você está mal, está cercado em trevas, você é culpado, você é iníquo. Portanto, foi o porrete, foi o policial mau, né? Agora o portanto, aí entra o policial bom e entra a recompensa da cenoura. Portanto, reconcilie-se com Deus, Jó. Viva em paz com Ele. Viva em paz com Ele e assim lhe sobrevirá o bem. Diz mais, aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Esses seriam os versículos que você poderia, se você abrisse sua Bíblia assim, que às vezes tem gente que faz isso, né? Vou abrir aqui, vou ver um versículo qualquer aqui. Aí abre a Bíblia, pá, aí olha para esse versículo, ele lê só esse versículo. Reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Tem alguma coisa errada? Não tem nada de errado, não é? Não tem nada de errado, está certo. Ele está dizendo, o que ele está dizendo é verdade. Reconcilie-se com Deus, é importante. Siga a instrução de Deus, é importante. O problema é o contexto. O problema é o contexto, porque ele está querendo dizer aqui que uma pessoa que era inocente devia se reconciliar com Deus. Quem devia se reconciliar com Deus eram eles, não Jó. Eram eles. Estão aplicando de maneira errada. Jó, busque a Deus. Aí veja a cenoura, né? Qual é a cenoura? Ele está dizendo, olha, viva em paz com Ele e tudo vai dar certo. Você já escutou alguém oferecendo o evangelho assim? Olha, entregue seu coração a Jesus, que as coisas vão melhorar. Vai aparecer o emprego, a doença vai desaparecer, as coisas vão melhorar, você vai prosperar, vai ter uma casa nova, vai ter um carro novo, vai tudo melhorar. Mas se está ruim, vai melhorar. É a cenoura, né? Oferece. Antes, tem pessoas que procuram pelo medo, aqui agora tem gente procurando pela recompensa, para ter algo em troca, né? Tanto os dois lados estão errados. Tanto o porrete está errado, como a cenoura está errado. Tanto o policial mau está errado, como o policial bom também está errado. Os dois estão errados. Não é por isso que nós devemos buscar o evangelho. E ele vai continuar apresentando a cenoura. Ele vai continuar apresentando, vai tentar iludir aqui do verso 23 até o 30. Veja o que ele diz. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda em justiça e lançar ao pó o seu ouro, ouro de Ofir, em pedras dos ribeiros, então Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Aqui o irônico é que Deus vai restaurar Jó, né? Deus vai restaurar Jó no final, você conhece a história. Deus vai restaurar em dobro tudo que Jó tinha. De fato, Deus vai restabelecer Jó, mas não porque Jó vai se arrepender, como os amigos aqui estavam dizendo. Exatamente porque Jó não seguiu o conselho dos amigos. Exatamente por causa disso. Veja o que ele diz, verso 27. Você discuta isso hoje em dia, por aí. Você fará oração, e Deus o ouvirá. E você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá, para cima, e Deus salvará o humilde, livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado porque você tem as mãos limpas. Ele entra em contradição. Se ele começa dizendo no capítulo 22, Jó, você acha que Deus lhe deve alguma coisa, Jó? Deus não lhe deve nada, Jó. Aí no final ele diz, não, procure a Deus que Deus vai lhe abençoar. Ele diz exatamente o contrário do que ele disse no começo, ele está apresentando uma cenoura. Ele está tentando convencer Jó através de falsas promessas. Eu não sei se você já encontrou gente assim, eu já encontrei várias pessoas assim, que você encontra e convida para a igreja, a pessoa diz, não, eu já fui crente. Às vezes já encontrei vários assim, não, eu já fui crente. Sempre que você escutar isso, não deixe a conversa morrer aí. Não deixe a conversa terminar nesses termos. Pergunte, por que você já foi e não é mais? Você vai ver que, na maioria das vezes, essa pessoa vai dizer, não, porque eu fui para a igreja, aí estava numa situação ruim, aí depois piorou, ou tive alguma decepção, ou fiquei com raiva de alguém, com alguma coisa lá, as coisas foram piorando. Provavelmente essa pessoa ela não foi atraída pelo bom perfume do evangelho.
Essa pessoa foi atraída ou pelo porrete ou pela cenoura. Ou pelo medo, ou porque ia ter recompensa de alguma coisa. E como isso não aconteceu, ela achou que aquilo era o evangelho. Só que aquilo não é o evangelho. Aquilo era um outro evangelho que foi apresentado para ele. E um outro evangelho, como diz Paulo aos Gálatas, é o quê? Anátema, maldição. Não era o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que o começo da nossa mensagem, a ideia central para aplicar para o meu e para o seu coração, é que o verdadeiro evangelho, ele não é oferecido com o porrete ou com a cenoura. Não é pelo policial bom, nem pelo policial mau. O verdadeiro evangelho é uma oferta de perdão dos nossos pecados. E uma vida nova por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é uma oferta do evangelho. Quando você vê o livro de Atos, o Senhor sendo anunciado ali no livro de Atos, os apóstolos anunciando, era uma mensagem extremamente simples. Ele veio, morreu, ressuscitou e voltará. Pronto, essa era a mensagem. Essa era a mensagem. E nele os nossos pecados são pagos. Essa era a mensagem do evangelho. Ele fala do porrete, ele apresenta, tenta atrair Jó pelo porrete, tenta atrair Jó pela cenoura, seja o policial bom, seja o policial mau. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui para o meu e para o seu coração. A Bíblia está contando uma história. A história de como Deus está salvando um povo para a sua exclusiva glória. Como Deus está salvando esse povo? Como Deus está agindo? Como Deus está salvando? E essa história resumida em 4 palavrinhas. Criação, queda, redenção e consumação. Você resume toda a história da Bíblia nessas 4 palavrinhas. Deus criou todas as coisas perfeitas. Houve a queda em Gênesis capítulo 3. De lá em diante, desde a promessa do descendente, até o livro de Apocalipse, você tem a história da redenção, como Deus está salvando esse povo, e lá no Apocalipse você tem a consumação, onde nós teremos novos céus e nova terra. O personagem central dessa história é Jesus Cristo. Desde Gênesis até o último versículo de Apocalipse, o personagem central é Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Toda a Bíblia está apontando para Ele. Lá no Antigo Testamento, o Senhor, Ele é previsto. Nos Evangelhos, o Senhor, Ele é revelado. No livro de Atos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é pregado. Nas Epístolas, o Senhor Jesus Cristo é explicado. E no Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, Ele é esperado, aguardado. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Isso é importante demais quando você estiver lendo a Bíblia. Agora, lembre, esse texto está apontando para Jesus. Essa história está apontando para Jesus. Pode ser que aquele versículo específico você está lendo assim, mas como é que está apontando para Jesus? Leia uma porção maior. Pegue a ideia central, você vai ver que toda a lei está apontando para Jesus, os juízes estão apontando para Jesus, Josué está apontando para Jesus, os reis estão apontando para Jesus, os profetas estão apontando para Jesus, os salmos, a sabedoria, tudo está apontando para Jesus. Olhando para Jesus e olhando para esse texto, como é que a gente pode aplicar ao nosso coração? Primeira parte, você teve aí, falamos sobre as acusações de Elifaz, foi o porrete, ele criando medo, criando pavor no coração de Jó. Elifaz não entendeu a graça de Deus, ele achou que precisava amedrontar para poder falar da graça de Deus, sendo que Jesus é a personificação da graça divina. Ele é o verbo que se fez carne. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio para demonstrar o amor de Deus através da sua morte e morte na cruz. Abram comigo em 1 Timóteo, capítulo 1. Abram comigo em 1 Timóteo, capítulo 1. Veja que Paulo escreve para Timóteo, falando sobre Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 15, diz assim: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Ele fala dos quais eu sou o principal. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Não existe um pecador tão distante que a graça de Deus não possa alcançá-lo. Não existe. Uma pessoa que seja tão perdida que a graça de Deus não possa alcançar aquela pessoa. O maior exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, perseguidor da igreja. Queria matar os cristãos, pedia cartas para poder matar.
O próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo, o Senhor falou para eles: olha, Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. A ideia ali é de um boi bravo tentando ser domado, e os espetos de ferro ali tentando domar aquele boi bravo. E o Senhor já estava trabalhando na consciência de Paulo, antes mesmo dele entregar o coração a Cristo. O Senhor já estava trabalhando no coração dele, na mente dele, ele lutando. E o Senhor dizendo: Paulo, dura coisa é você lutar contra a minha vontade. Não existe um pecador que seja tão perdido que Deus não possa salvá-lo. Ele faz, não compreendeu a graça de Deus. Ele faz, quis amedrontar. Nós não precisamos amedrontar. Nós só precisamos apresentar o Evangelho. Spurgeon dizia: olha, o Evangelho é como um leão. Abra um leão preso numa jaula. O que a gente tem que fazer? Abra a jaula, que o Evangelho vai agir. Não é a nossa obrigação converter ninguém. Não é obrigação nossa. A nossa obrigação é testemunhar. Em nenhum momento de Gênesis a Apocalipse você tem o Senhor exigindo, dizendo: olha, você tem que conhecer toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, todas as palavras difíceis, toda a teologia, tudo isso, tudo aquilo, tal. Não tem. Mas você tem o Senhor dizendo: testemunhem, sejam testemunhas minhas. O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando Nabucodonosor vai jogar eles lá na fornalha de fogo ardente, diz: olha, eu vou acender essa fornalha 7 vezes, vou jogar vocês aí dentro, e eu quero saber qual é o Deus que vai libertar vocês. Aí aqueles jovens podiam abrir um livro de teologia sistemática ali, abrir um capítulo sobre a ontologia de Deus, e olha, deixa eu explicar aqui quem é Deus. Aí falava dos atributos de Deus, falava de tudo ali, explicando Deus. Não foi isso que eles fizeram. Eles fizeram: olha, nós adoramos a Deus. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele não nos livra. E Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Eles testemunharam. Não se preocuparam em explicar. A gente às vezes quer defender Deus, né? Quer defender Deus, a gente fica se preocupado. Aparece um filme aí, alguma coisa, uma música, alguém faz alguma coisa, e está todo mundo lá no Instagram, defendendo Deus. Deus não precisa ser defendido, nós precisamos testemunhar. Ele não compreendeu isso, ele queria criar esse medo no coração de Jó. Não podemos confiar em nossa justiça para ganhar os favores de Deus. Ele estava acusando Jó disso também. Temos que lembrar, Paulo fala, volte um pouquinho aí, um texto bem conhecido, em Efésios capítulo 2. Ele faz dar a entender que Jó estava confiando em toda aquela bondade que ele tinha feito. Não há nada de bom que nós possamos fazer para merecer a graça de Deus. Não. Até os atos bons que nós fazemos foram ordenados por Deus. É para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. E Paulo, quando fala em Efésios, quando escreve aos irmãos lá de Éfeso, no capítulo 2, verso 8, ele diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai entrar no céu batendo no peito, dizendo: eu merecia estar aqui. Ninguém. Ninguém vai bater no peito e dizer: eu merecia estar aqui. Ninguém. Olhando para a segunda parte, quando ele fala que tem certeza da culpa de Jó, que Jó está reclamando de que Deus não está próximo dele, que Deus está longe dele, de que Jó precisa se restaurar com Deus. Eu lembro que o Senhor é aquele que está perto de cada um de nós. Nós lemos aqui no Salmo 145, no versículo 18, que o Senhor está perto de todos os que o invocam. A acusação de Elifaz era uma acusação mentirosa. O Senhor está perto, sim, daqueles que o invocam. O Senhor está próximo daqueles que precisam dele. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor é aquele que diz que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que fala que conhece a nossa oração antes mesmo que ela saia da nossa boca. Que sabe aquilo que nós estamos passando. Aquele que diz lá no Salmo, agora me falhou a memória, um salmo muito usado em funeral. Usado de forma errada em funeral. Que diz que o pessoal usa muito falando preciosa, o pastor, até tem um pastor, é primeiro, está vendo? Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos, né? E lá no funeral a pessoa diz assim: olha, é precioso demais, é bom, até porque agora ele está perto do Senhor, então isso é precioso, é lindo, né? A família chora, é aquele negócio bacana, só que não é isso que o texto está dizendo. Só o texto não está falando isso, não está dizendo isso. A palavra preciosa é uma palavra pesar.
pesado para o Senhor, é algo que o Senhor se importa. Tanto é que a oração do salmista é pedindo para que ele seja liberto. E ele é liberto no final, e ele é salvo no final. A ideia do texto é, olha, quando você está sofrendo, Deus está sofrendo com você. Quando você está com uma dor, Deus está do seu lado, está dizendo, meu filho, eu sei que está doendo, e eu estou com você aqui. Ainda que sua família toda tenha lhe abandonado, ainda que seus amigos tenham lhe abandonado, ainda que todo mundo tenha lhe abandonado, eu estou aqui porque você é precioso para mim, meu filho. Você é precioso. É essa a ideia do Salmo. Precioso. Ele não entendeu muito bem isso. Existe sim a promessa de restauração. Existe sim a promessa de restauração em Jesus Cristo. E em Cristo nós somos sim novas criaturas. Paulo escreve isso aos Coríntios, porque a ideia que ele faz é se converta, se arrependa, que as coisas vão mudar. E de fato há uma mudança quando você confia em Cristo. Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas passaram, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O salário do pecado, que é a morte, nós não teremos mais que pagar esse salário do pecado. Recebemos gratuitamente a vida eterna. É necessário sim restauração? É. É necessário conversão? Sim. Quando eu me converto, a minha vida muda, mas quer dizer que vai mudar fisicamente para melhor? Basta você olhar o ladrão da cruz, né? Se converteu, a vida dele melhorou? Se converteu, 2 horas depois vieram e quebraram o joelho dele, para ele morrer sufocado. Se converteu, a vida dele piorou. Já estava ruim na cruz. Se converteu, piorou. Às vezes as pessoas oferecem o evangelho com a cenoura, a falsa promessa. Invariavelmente essa falsa promessa não vai se cumprir e as pessoas vão se decepcionar. Vão se decepcionar com igrejas, vão se decepcionar com pessoas, porque estavam seguindo um falso evangelho. No final ele promete a cenoura, dos versos 21 até o verso 30. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é aquele que nos salva. Jesus, ele não veio aqui para dar apenas uma recompensa, mas ele é o nosso Redentor. Ele é o caminho para uma restauração verdadeira, para uma restauração espiritual. Ele sim concede graça necessária para encontrarmos reconciliação com Deus. Lá em Romanos capítulo 5, corra comigo aí um pouquinho para Romanos capítulo 5. Corra comigo para Romanos capítulo 5. No verso 10, o apóstolo Paulo diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está dizendo, quando nós éramos inimigos, Deus mandou o seu Filho para morrer por nós, muito mais agora, já sendo reconciliado. Você acha que Deus não vai se preocupar com você? Você acha que Deus não vai cuidar de você? Se quando você era inimigo, Ele mandou aquilo que era de mais precioso para lhe dar vida, quanto mais agora que você não é mais inimigo. Quanto mais agora que você é amigo de Deus. Ele vai cuidar de nós, sim. Pode não ser do nosso jeito, pode ser da nossa época, pode ser não da forma como a gente imagina, mas vai ser da melhor maneira possível. Vai ser segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele vai cuidar de nós. E ainda que a gente passe essa vida todinha numa luta de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, mas a nossa esperança está na consumação. Lembra que a história completa é criação, queda, redenção, e a história só está completa na consumação. O céu é lá, o céu não é aqui. A restauração vem pela graça de Deus, quando nos voltamos para Ele com sinceridade e arrependimento. Então, amados irmãos, em tempos difíceis, dificuldade bater na nossa porta, a incompreensão às vezes bater na nossa porta, nós vimos isso em mensagens passadas, que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. O próprio Jó já disse isso lá quando ele estava fazendo as defesas dele, na primeira rodada de discussão. Jó muitas vezes disse, olha, eu confio em Deus.
Eu sei que foi Deus que trouxe isso sobre mim. Eu sei que eu não fiz nada de errado. Mas por que está acontecendo isso comigo? Eu não sei. Isso já é Jó já admitiu isso. E nós devemos admitir muitas vezes também, eu não sei. Por que está acontecendo isso comigo? Muitas vezes eu não sei. Muitas vezes a gente mesmo atrai coisas sobre nós, né? Toma decisões erradas, vai onde não deveria ir, fala com quem não deveria falar, olha o que não deveria olhar, compra o que não deveria comprar. Nós mesmos tomamos atitudes que trazem problemas para a gente. Mas às vezes não, às vezes você está bem, do nada. Aí você fica, por quê? Será que foi porque eu não dei o dízimo? Será que foi que eu não fui para o culto? Será porque eu não ajudei aquela pessoa que pediu um pacote de arroz na minha porta? Será porque eu não participei daquela campanha da igreja? Será que é porque eu não fui entregar o panfletozinho na rua? Será que é por causa disso? Não! O salário do pecado é a morte, não é uma dor de barriga, não é... O salário do pecado é a morte. Não é por causa disso. E por que é? Eu não sei. Experimente um dia olhar para o espelho assim e dizer, olha, mas não, Odaí, você na frente do espelho, olha assim, Odaí, deixa eu dizer um negócio para você, eu não sei. Pronto. Confio em Deus. Confio em Jó está dizendo isso. Mas nesses momentos nós podemos lembrar de Jesus Cristo também. Um momento difícil, um momento que muita gente estava seguindo ele. Tinha multiplicado os pães, muita gente estava querendo proclamar ele rei, e ele chega e diz, olha, as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É isso que vocês querem para a vida de vocês? Eu não sei nem onde é que eu vou dormir hoje, Jesus está dizendo. Não sei nem onde é que eu vou dormir hoje, não sei nem o que é que eu vou comer e que eu vou dormir. É isso que vocês querem? Aí começa a abandonar, né? Vai abandonando, aí ficam os 12, e Jesus ainda joga a pressão, né? E vocês? Vão continuar? Aí eles respondem, não, Senhor, vamos continuar com o Senhor, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Jesus estava dizendo, olha, eu posso garantir para vocês que amanhã a vida vai ser fácil? Não posso. Mas é isso que vocês querem? Vocês querem confiar em mim? Ele termina esse discurso, lá no capítulo 11 de Mateus, ele termina dizendo assim, depois que as pessoas abandonam, né? Ele termina esse discurso no capítulo 11, e aqui a gente finaliza para o meu e para o seu coração, esse discurso de ele faz, de que as pessoas vão procurar a Deus porque merecem, ou pela cenoura, ou pelo porrete, mas vale lembrar as palavras de Jesus. Lá no finalzinho do capítulo 11 de Mateus, ele finaliza esse discurso dizendo, olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esses homens que seguiram Jesus não tiveram vida fácil. Todos eles foram martirizados, todos. A perseguição foi terrível na história da igreja. Depois, até o 3º século, foi terrível a perseguição na história da igreja. Ser cristão era assinar um atestado de morte. Até o ano 313. Ser cristão era assinar um atestado de morte. Mesmo assim a igreja crescia, ao ponto de Tertuliano dizer, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Tertuliano dizia, nos mate, nos persiga, porque quanto mais você mata, quanto mais você persegue o império, mais a igreja cresce. E assim foi. A vida não foi fácil, mas esses homens tinham essa paz no seu coração. Tinha esse descanso na sua alma. Eles experimentavam um pouquinho aqui na terra, aquilo que vai ser experimentado eternamente no céu. Lembro de Gregório de Naziâncio, um dos grandes capadócios, lá no século III também, um dos grandes capadócios, quando estava sendo perseguidos, as ideias arianas estavam tomando conta de algumas partes do império, e as pessoas estavam sendo obrigadas a se tornarem cristãos arianos. E aí encontraram com Gregório Naziâncio e disseram, olha, você tem que se converter, você tem que acreditar em Deus dessa forma. O arianismo dizia que Jesus não é Deus. Jesus era apenas um homem, era a primeira criatura, mas não era Deus. E aí Gregório, não, de forma alguma. Aí ele começa a ameaçar Gregório. Diz, olha, se você não se converter, se você não se assumir como um ariano, eu vou tomar todos os seus bens. Aí Gregório disse, os meus bens... Eu tenho alguns livros, tenho essa capa aqui que eu estou vestindo, tenho algumas sandálias. Se você quiser, você pode levar, mas o meu tesouro está no céu.
esse o senhor não pode tomar. Aí o oficial romano ficou bravo, pois eu vou tomar as suas terras, vou tomar a sua casa, e você não vai ter mais para onde ir. Ele disse, eu tenho uma casazinha na cidade, pequena, o senhor pode tomar, mas para onde o senhor me mandar, eu vou ser hóspede do meu Deus, porque tudo pertence a Ele. E existe uma pátria celestial aguardando por mim, do qual o senhor não pode tomar. Aí ele ficou bravo, já puxando a espada, já para matar Gregório. Ele disse, pois eu vou tomar a sua vida. Aí ele olhou assim para ele, com muita educação, e disse, me desculpe, meu bom senhor, mas você não pode tomar a minha vida, porque ela pertence a Cristo. E ninguém pode tomar da mão dele. Aí diz a história que o oficial ficou com raiva e deixou ele embora. Vai para lá, também não aguento mais discutir com você não. Mas, veja, é a paz no coração, é o descanso, sabendo que o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas. Todas as partes desse sermão podem ser aplicadas a Jesus. Ele é a fonte da nossa restauração, é o caminho para Deus e o exemplo de como não julgar os outros e de como, de fato, esperar em Deus. Lembrando que o verdadeiro chamado do Evangelho não é pelo porrete, não é pela cenoura, não é pelo medo, não é pela recompensa, mas o verdadeiro chamado do Evangelho é uma oferta de perdão dos nossos pecados e uma vida nova por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar.